Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, né, nosso pré-aula da disciplina de probabilidade estatística, né, componente curricular. Na última aula, a gente falou sobre a distribuição exponencial, né, e a questão ali da função densidade, algumas análises. Fizemos alguns exercícios, foi colocada uma atividade, uma prática de competência avaliativa para vocês, tá? Nesse pré-aula, vou ser bem sincero, estou organizando ainda a questão da aula, né? Depois que eu tomar a decisão, qualquer coisa eu coloco um vídeo da orientação da aula, né? Mas até o momento tá para a gente começar a fazer a distribuição normal, né? Muito bem. Mas para esse pré-aula eu vou trazer mais alguns exercícios, mais 3 exercícios, né, sobre a distribuição exponencial, tá? Alguns pontos importantes, né, algumas questões um pouquinho mais diversificadas sobre distribuição exponencial. Tá? Então, vamos começar aqui. Né? Que tem alguns detalhezinhos que é bom que a gente acerte, né? Também umas perguntas um pouco diversificadas, distintas, que tem que ter uma atenção na pergunta, né? A questão do enunciado. Tá? Então, suponha que a duração de ligações telefônicas em certa empresa tenha distribuição exponencial e que, em média, cada ligação dure 10 minutos. Tá? Então, ele traz a média para uma distribuição exponencial. Lembre-se, se segue a distribuição de Poisson, né? O nosso lambda é igual à média da distribuição de Poisson. Perfeito? Caso não seja afirmado isso, a gente precisa calcular o nosso lambda, né, o nosso parâmetro lambda, e ele é dado por 1 sobre a média. Tá? Se apenas um telefone está disponível e alguém começa a usar o telefone imediatamente antes de você, determine a probabilidade de que você precise esperar mais que 10 minutos, entre 10 e 20 minutos, e mais que 12 minutos, uma vez que já esteja esperando há 7 minutos. Tá? Então, aqui traz essa perguntinha aqui, que ela é um pouco capciosa, tá? Que é exatamente o que eu quero mostrar. Tá? Então, primeira coisa, determinar o nosso parâmetro lambda, tá? Então, o lambda, ele é igual a 1 sobre o valor esperado, lembrando que o valor esperado é a média, tá? Que vai ser igual a 1, então, sobre 10. Né? Então, a média é de 10 minutos. Então, nós temos que o nosso parâmetro lambda é 0,1. Perfeito? A nossa função densidade, que às vezes a gente não escreve, né? A gente fica preocupado em apenas calcular a probabilidade, mas a função densidade, né, para essa distribuição, lembre-se que a função densidade de uma exponencial ela é dada por lambda vezes e elevado a menos lambda t. Tá? Então, neste caso, a nossa função densidade, e é através dela, né, do cálculo da integral, que a gente consegue a função probabilidade. Né? Então, nós teremos aqui 0,1 vezes e elevado a menos 0,1. Note que ele não pergunta qual é a função densidade, mas, né, é importante que eu tome isso com vocês. Né? Então, a função densidade ela é definida por essa daqui. Tá? Então, vamos responder a nossa primeira pergunta. A letra A. A duração seja mais que 10 minutos. Então, a gente quer a probabilidade, ou espere mais que 10 minutos, de t ser maior do que 10. Bom, nós vimos lá na nossa aula que se for superior, né, maior que um dado ponto, a gente pode calcular a probabilidade por e elevado a menos lambda t. Né? Então, a gente vai ter aqui menos 0,1, nosso lambda, vezes 10, ou seja, e elevado a menos 1, o que vai gerar para nós, então, uma probabilidade de 0,36
36,79% aproximadamente, ou 36,79%, tá? Eu tenho que esperar mais que 10 minutos, certo? A letra B, nós temos entre 10 e 20 minutos, então vamos lembrar da probabilidade entre, aqui eu não coloquei expressão, mas nessa eu vou colocar, é T1 menor que T, menor que T2, tá? Ela vai ser dada então por E elevado a menos lambda T1 menos E elevado a menos lambda T2, né? Só para a gente se situar. Então a probabilidade vai ser de 10 é menor que tempo, menor que 20. Nós teremos então E elevado a menos 0,1 vezes 10 menos E elevado a menos 0,1 vezes 20, o que vai gerar para nós, que é 1, não é 2, né? O que vai gerar para nós E elevado a menos 1, que é a probabilidade que a gente calculou anteriormente, né? Menos, opa, é 1, não 10, né? Menos 1, menos E elevado a menos 2. E esta probabilidade, então, ela vai ser de 23,25%, tá? Agora vamos para a letra C, né, que era o ponto que eu queria chegar, tá? Por que essa pergunta é capciosa? Mais que 12 minutos, certo? Ou seja, mais que 12 minutos, a gente fala, probabilidade de T ser maior que 12, certo? Porém, ele traz para a gente a informação de que essa pessoa, né, ele já está esperando às 7. Tá? Então já se decorreram 7 minutos dos 12. Então o que a gente vai ter que procurar? A gente vai ter que procurar a probabilidade de T ser maior que 5. Perfeito? Se já passaram 7 minutos, faltam 5 para 12. Então, 5 ou mais, né? Então, mais que 5 minutos, né? Que vai totalizar 12 ou mais, né? 12 mais que 12 minutos, tá? Então, quando ele traz essa informação, olha, já está esperando às 7, então eu preciso pensar no quanto falta para completar o valor que ele me permite, né? Aquele que, na verdade, que ele deseja, tá? Então, mais que 12 minutos, já que foi dada uma condição que ele já está esperando às 7, certo? E já não ocorreu o término, né, da chamada nos 7 primeiros minutos. Então, a gente vai calcular para T maior que 5. Então, nós vamos ter E elevado a menos 0,1 vezes 5, que vai ser E elevado a menos 0,5, e nós teremos aqui, então, 0,65 ou 60,65% de chance dele ter que esperar mais que 5 minutos, já que ele esperou já 7 minutos, né? Então a gente já tem essa informação, esse dado, que a gente completa com o que está faltando. Perfeito? Vamos lá então para o próximo exercício. Deixei até espaço a mais aqui. Se as interrupções no suprimento de energia elétrica ocorrem segundo uma distribuição de Poisson, opa, ele trouxe já a informação, né? Então segue uma distribuição de Poisson com média de 1 por mês, né? Então a gente já tem o nosso lambda, né? É 1 por mês, só tome cuidado com isso, né? 1 por mês, considerando o mês com 4 semanas, tá? Por quê? As unidades têm que estar equivalentes, né? Então, menos de 1 semana e mais de 3 semanas. Ele não está se referindo a mês. Então, a gente vai precisar fazer 1 dividido
por 4. Né? Então a gente vai ter aqui o lambda em relação a semanas, a média em semanas, ou seja, 0,25 interrupções, tá, por semana. Só para deixar então na unidade bonitinha, né? Trabalhar com o mesmo intervalo. Né? Pessoal, mas por que aqui vai cair numa exponencial? Né? Porque ele fala entre duas interrupções consecutivas haja um intervalo de, né? Então ele está procurando o tempo, né? Ele está utilizando a variável contínua, por isso que eu preciso usar exponencial. Tá? Ele não está perguntando para a gente quantas interrupções vão acontecer entre um dado intervalo. Ele quer saber a probabilidade de ocorrer, né? Que não ocorra entre 2 semanas. Tá? Então a gente tem o nosso lambda, a nossa função densidade, né? Que eu falei que é importante que a gente também coloque. A nossa f de t, ela vai ser dada então por 0,25, por mais que ele não tenha pedido, né? Vezes e elevado a menos 0,25 t, né? Já que é uma exponencial, função densidade. Note que esse valor aqui é o lambda, né? E este valor aqui é o menos o lambda. Então, se você tem a função densidade, você também consegue identificar quem são os nossos parâmetros. Né? Então, vamos aqui responder as perguntas. Né? Primeira, menos de uma semana, ou seja, ele quer a probabilidade de t ser menor do que 1, né? Menor ou igual a 1. Né? Ou apenas menor do que 1. A questão do igual ele não faz tanta diferença para exponencial. Né? A probabilidade de ser menor é 1 menos e... Né? Na verdade, é 1 menos a probabilidade de ser maior. Né? Então, 1 menos 0,25. 25 vezes 1 vai ser, então, 1 menos e elevado a menos 0,25, o que vai gerar para nós a probabilidade de 0,2212, né, ou 22,12%, tá, de que ocorra, né, uma semana entre 2 momentos de interrupção. Tá? Então essa é a primeira, vamos chamar aqui de letra A, aqui de letra B, e depois na próxima mais que 3 semanas. Né? Deixa eu só organizar aqui. Para B, então, a probabilidade de T ser maior ou igual a maior apenas, tá? Maior que 3. Então nós teremos E elevado a menos 0,25 vezes 3 vai ser dado então por E elevado a menos 0,75, na qual então vai gerar para a gente uma probabilidade de 0,4724, né? 47,24%, né? Ou 0,4724, certo? E vamos para o último aqui. Uma lâmpada tem duração de acordo com a seguinte densidade de probabilidade. Então ele traz a função densidade. Tá? Então a nossa f de t igual a 0,001 e elevado a menos 0,001 t, né? Para t maior que zero. Bom, ele trouxe a função densidade. Tá? Por que é importante essa função densidade? Lembrar, né? Isso aqui é uma função exponencial. Esse valor de 0,01 é o nosso parâmetro lambda e aqui é o menos o lambda, né? Essa expressão aqui. Então a gente consegue definir que o nosso lambda ele é de 0,001. Então a questão ela também pode aparecer nesse formato, tá? Pode se apresentar diretamente a função densidade, tá? De probabilidade, tá? A nossa FDP, tá? E ele quer saber, nessas nossas perguntas, a probabilidade de que uma lâmpada dure mais do que 1.200 horas. Tá? E a probabilidade de que a lâmpada dure menos que a sua duração média.
Então ele quer o valor médio. Daí você fala, mas espera aí, como que eu vou calcular o valor médio, né? Eu não sei qual a duração média. Então vamos recordar um pouquinho, né? Lembre-se também que lambda, né, ele é igual a 1 sobre a média, que é o valor esperado, né? Ou que o nosso valor esperado, tá? Que o nosso valor esperado, nossa EX, que é igual à nossa média, ele é igual a 1 sobre lambda numa distribuição exponencial. Ou seja, o valor esperado ele vai ser 1 dividido por 0,001. Ou seja, a nossa duração média, a nossa duração esperada dessa lâmpada é de 1000 horas. Tá? Então já também definimos qual é a duração média, tá, desse conjunto. Isso tudo simplesmente olhando para a função densidade. A gente consegue o lambda e também consegue o valor esperado, que é a nossa média para uma distribuição exponencial. Agora sim eu vou olhar para as perguntas, né? Então, letra A, qual é a probabilidade de que a lâmpada dure mais que 1.200 horas? Ou seja, 200 horas a mais do que a média, né? Do que o valor esperado. Então, nós vamos ter aqui probabilidade de T ser maior que 1.200. Para a distribuição exponencial, então, teremos E elevado a menos lambda, que é 0,001, vezes 1.200. Teremos, assim, E elevado a menos 1,2, que vai ser igual a 0,3012 ou 30,12% de probabilidade dela durar mais que 1.200 horas. E a letra B, ele vem então ali nos trazer a probabilidade de que a lâmpada dure menos do que a sua duração média. Então note que a gente já calculou a duração média, né? Então a probabilidade de T ser menor ou igual à duração de 1000 horas. Tá? Então, nós teremos 1 menos E elevado a menos 0,001 vezes 1000. Nossa probabilidade, então, vai ser dada por 1 menos E elevado a menos 1, o que vai resultar na probabilidade de 0,6321 ou 63, né, 63,21 ou 63,21%. Né? Só tomem cuidado com a questão que, para todos os cálculos de probabilidade, né, de distribuição, a gente está utilizando 4 casas decimais, né, com arredondamento na quarta casa. Perfeito, gente? Esse é o nosso pré-aula, né? Vou colocar mais alguns exercícios para vocês e no momento síncrono a gente começa a falar, até o momento então, de distribuição exponencial. Né? Talvez seja uma introdução, a gente não consiga aprofundar tanto, mas a gente talvez ali vai começar a falar sobre isso. Tá? Grande abraço, aguardo vocês, fui e fiquem com Deus.